Irmãos, quem aqui está cansado? Levanta a mão. Dona Marta não, né, Dona Marta? Saiu de férias para os Estados Unidos, gastou dólares. Brincadeira. Irmãos, no geral, a gente é um povo cansado, né? Por várias circunstâncias. Vai chegando o final do ano, as nossas forças, energias vão se esvaindo e nada melhor do que uma boa noite de sono para a gente descansar, principalmente se for no sol da praia, né? Como a gente anseia por isso. Que Deus nos dê essa graça, né? De poder desfrutar daquilo que Deus mesmo criou para nós, para a glória dele. E eu estou falando sobre isso, a gente já considerou nessas questões aqui, mas estou falando sobre isso porque o nosso assunto está relacionado um pouco ao cansaço. Não necessariamente, todas as vezes que nós estamos cansados, nós temos essa atitude pecaminosa que é murmurar. Mas, conhecendo o nosso próprio coração, muitas vezes a gente murmura quando está cansado e até mesmo quando não está cansado. A gente é um povo murmurador, assim como o povo de Israel. E a gente está olhando para aquilo que a própria Escritura narra sobre o povo de Israel, que foi um povo que murmurou bastante. E tentando aqui analisar, entender o significado, trabalhamos sobre isso, que murmuração é esse descontentamento, né, com as coisas. Aí vimos que murmuração pode ser contra Deus, contra Cristo e murmuração contra as pessoas também, obviamente. E vimos, por último, que murmuração demonstra descontentamento por aquilo que se tem ou não. Trabalhamos algumas passagens, alguns textos sobre isso, que mostra isso para nós. Que nós murmuramos, por muitas vezes, contra Deus, ou melhor, corrigindo. Vimos textos que mostram que as pessoas murmuraram contra Deus, contra Cristo, e o que é mais comum é também murmuração uns contra os outros. A gente olhou para as Escrituras para ver que a própria Escritura apresenta uma série de exemplos nesse sentido. Voltando então, por último, trabalhamos sobre o fato de que a murmuração demonstra descontentamento, em primeiro lugar, por aquilo que se tem ou não. Por aquilo que se tem ou não. Aí também trabalhamos aí uma passagem e paramos nessa passagem. Nós vamos dar sequência e vamos abrir em Números, capítulo de número 16. Nós vamos ler alguns versículos aqui desse capítulo 16 de Números. Nós vamos ler primeiramente os versículos 1 a 3, e depois os versículos 41 a 50. Primeiro, murmuração é descontentamento por aquilo que se tem ou não. Segundo, murmuração é descontentamento por aquilo que o outro tem também. Começando no versículo 1. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi,
Tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação. Então veja, nós estudamos aqui anteriormente sobre o nosso tema do ano, que é sobre o que é igreja, onde a gente trabalhou sobre liderança, e um dos termos ou expressões aplicadas à liderança eram príncipes, era a expressão príncipes. Estava diante de Moisés 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela. Então veja, só abrindo parênteses, que nós olhamos para a própria Escritura como modelo da maneira como a gente deve fazer também em relação aos líderes da nossa igreja. Foi falado aqui no início, antes do estudo, e a gente fazer a separação, de que é a igreja, a congregação, que elege os seus líderes. Aqui, no texto, traz essas informações para nós também, que esses 250 homens dos filhos de Israel eram príncipes da congregação eleitos por ela. Varões de renome, versículo 3. E se ajuntaram contra quem? Moisés e também contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Vamos parar por aqui. Só para os irmãos se situarem. Deus, nós trabalhamos quando falamos sobre liderança, e esse não é o nosso assunto, é só para a gente se situar aqui no texto. Mas a gente trabalhou e entendeu que liderança não se auto-intitula, não escolhe a si mesmo para ser líder. Biblicamente falando, até por aquilo que a gente já comentou, E quando a gente fala de igreja presbiteriana, no mesmo sentido, porque a gente se ampara nas Escrituras. Então, o líder não se faz líder. É Deus que o escolhe e o torna líder. Aí nós temos o exemplo de Moisés, que, por exemplo, que inclusive não queria liderar sobre o povo de Israel, porque ele se via limitado, colocou várias desculpas. E aí a gente tem aquela frase clássica, que Deus não escolhe os, mas capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Como é que é? Deus capacita. Agora bugou aqui. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É isso aí. E aí, no caso, Deus escolheu Moisés. Trabalhou o coração dele, capacitou ele e tudo mais. E Deus também escolheu Arão para ajudá-lo nessa caminhada inicial. Mas depois Deus vai escolher Arão e toda a sua descendência para serem sumos sacerdotes, estarem à frente do povo de Israel. Esses foram consagrados para esse serviço. E o que acontece nessa passagem? É que alguns israelitas, 250 deles, ficaram enciumados com isso. Queriam ocupar esse cargo. Se sentiam menosprezados, ao ponto de dizer que Moisés e Arão eram melhores do que eles. Olha, vocês não são melhores do que nós. Nós queremos também ocupar o mesmo cargo, o mesmo ofício. Então a gente vê um primeiro problema, que é pessoas querendo ser líderes por elas mesmas. E é Deus quem chama, Deus quem escolhe,
e faz isso por meio da congregação também, que é quem elege, reconhece e tudo mais. Segundo problema é que eles, de certo modo, estão aqui enciumados. Outro problema, estão murmurando, e nós vimos que murmuração geralmente envolve loucura. Por quê? Porque se você olhar o versículo 3, diz que se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Então, murmuração é descontentamento por aquilo que outro tem. Moisés e Arão ocupavam os cargos pelos quais eles tinham. E agora eles estão murmurando por aquilo que Arão e Moisés tinham, e eles não. Aí o texto diz: basta, porque toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Vamos nos lembrar que a presença de Deus, quando era manifesta, o povo tinha que ficar à distância. A gente sabe, por causa do conhecimento que nós temos da história do povo de Israel, que não era qualquer pessoa que podia estar diante da presença de Deus. Eram somente os levitas, dentre os levitas somente os sacerdotes, dentre os sacerdotes somente os sumos sacerdotes. Então nós temos Moisés também. Não eram todos. E é por isso que o povo está dizendo: basta. Não é só Moisés e Arão que são santos o suficiente para poder estar diante da presença de Deus. Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Aí veja como que eles demonstram essa loucura, né, em relação à murmuração. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Geralmente a pessoa que é murmuradora vê as coisas de maneira distorcida. Nós vimos uma passagem que é muito importante para a gente observar essa questão. Que eu não vou me recordar aqui ao certo qual é a passagem, mas a gente tratou sobre ela, mas que fala que na percepção dos israelitas, o fato deles terem saído do Egito, passado pelo deserto para chegar à terra prometida, isso para eles, na percepção deles, era Deus estar manifestando a sua maldade e a sua ira contra o povo. Mas, biblicamente falando, e nós que temos essa compreensão, nesse caso, sabemos que o fato de Deus tirar o povo do Egito, eles passarem pelo deserto para chegarem à terra prometida, era manifestação da maldade, da ira ou da bondade e da graça de Deus sobre o povo? Da bondade e da graça. Porque Deus estava tirando um povo que ficou por mais quase meio século escravo, onde eles não tinham uma terra própria, aonde ele daria uma terra que manava leite e mel, mas na compreensão do murmurador, as coisas são vistas de maneira contrária. Isso é loucura. O murmurador sempre vê algo que Deus faz como algo ruim, não como algo bom. E aqui acontece a mesma coisa, porque o povo olha para Moisés e Arão, e como eles querem ser líderes também, eles se esquecem de quem escolheu Moisés e Arão, não foram eles mesmos. Não foi Moisés, não foi Arão. Pelo contrário, Moisés nem queria, mas foi o próprio Deus. E Deus não escolheu Moisés e Arão porque eles eram melhores, mais santos, merecedores. Não, aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. Não é quem ocupa um cargo, o ocupa por ser melhor do que o outro, mas porque eles se esqueceram de que quem escolhe alguém para ser líder é Deus e não a própria pessoa em si. Eles então acham que Moisés e Arão são melhores do que eles. Porque, versículo 3, no final do versículo,
Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Em que momento que Moisés e Arão se exaltaram diante da congregação do povo, por ocuparem o cargo pelo qual eles ocupavam? Na verdade, a gente tem Moisés em vários momentos querendo desistir, dizendo para Deus assim, eu não sou pai desse povo, tira minha própria vida, porque isso me é pesado demais, né? Em outras palavras aqui. Geralmente, irmãos, murmuração envolve loucura, uma percepção oposta àquilo que é ou que são as coisas. Esse texto mostra para nós, então, que murmuração envolve descontentamento por aquilo que o outro tem. A congregação estava descontente, porque era somente Moisés e Arão que estavam diante de um Deus santo. Toda a congregação também queria estar. Aí a gente pula para o versículo 41. Nós vamos ler até o versículo 50. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Mais uma vez, loucura. Meus irmãos, geralmente, quando acontece algo que a gente não gosta, você tem facilidade para reconhecer que muitas vezes o que aconteceu é culpa sua e não é culpa do outro? Geralmente a gente procura alguém para culpar, algo para culpar. A gente não reconhece que a culpa é nossa, que é resultado das nossas escolhas e das nossas decisões. É isso que o povo faz. O povo murmura contra Moisés e Arão, dizendo que eles se achavam melhores do que toda a congregação. O povo murmura contra Moisés e Arão, depois que a congregação tem essa atitude que teve, e Deus, por causa dessa atitude, mata vários israelitas. E aí a culpa é de quem? De Moisés e Arão. É isso que o povo está dizendo. Esse povo que murmurou, esse povo que teve uma atitude de murmurar, de pecar contra Deus, de loucura, de enxergar as coisas de maneira totalmente errada, sofrem a consequência e eles colocam a culpa em quem? Moisés e Arão. Vós matastes o povo do Senhor. Veja como que é sério nós sermos murmuradores, porque uma coisa vai levando a outra. Versículo 42. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então, veja qual a atitude de Moisés e Arão, diante da atitude do povo, de ter murmurado contra eles, ter dito que eles eram melhores do que a congregação, de ter dito que Moisés e Arão foram os culpados, os responsáveis por parte da congregação ter morrido. Qual a atitude de Moisés e Arão? Se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. Alguns detalhes aqui. Primeiro, a murmuração é loucura, porque o povo
olhou para Moisés e Arão como superiores, aonde eles se achavam melhores, aonde eles culpam Moisés como sendo os responsáveis pela morte de parte da congregação, mas isso está tão errado que a atitude de Moisés e Arão é o quê? Não é de chegar diante de Deus e falar assim: mata esse povo, que eu não aguento mais esse povo. Não é a atitude que muitas das vezes a gente tem, né, meus irmãos? De querer que certas pessoas que trazem tanta dor de cabeça para nós, Deus os promova para a glória. Olha como que nós somos bons. A gente está querendo o bem do irmão, não é? Que ele seja promovido, que ele saia desse mundo sujeito ao pecado, à dor, que ele vá para a glória, né? E que a gente fique aqui, penando. A ação de Moisés para com o povo é oposta. Por isso que murmuração sempre vai envolver loucura. O povo não tinha razão de olhar para Moisés e Arão como se fossem superiores. Se fossem, eles não se importariam com o povo. E Moisés se importa com o povo, porque Moisés está ciente de que a indignação de Deus estava sobre aquele povo, de que Deus ia consumi-los, não por causa de Moisés, mas por causa da própria atitude da congregação. E o que ele faz aqui é exatamente aquilo que Jesus faz diante do Pai para conosco. Quando a gente murmura e age de maneira louca, Jesus faz o mesmo papel que Moisés. Porque o que Moisés estava fazendo era uma sombra daquilo que Jesus faria, fez e faz por nós. Ele aplaca a ira de Deus, a indignação. Ele impede que a ira de Deus se derrame sobre nós. Porque uma coisa que nós vamos ver depois, mas aqui no texto isso já pode ser adiantado, é que Deus ama murmuração, não ama? Deus odeia murmuração. Mais uma vez esse povo murmura. Moisés diz: grande é a indignação do Senhor, grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. E aí o que aplaca, o que impede Deus derramar sua ira sobre aqueles que são loucos em murmurarem? É uma pergunta. Se você olhar para o texto, você vai ver uma palavrinha aí que ajuda a gente a encontrar a resposta. No versículo 46. Quando nós pecamos, algo precisa acontecer para que Deus não nos trate como nós merecemos. Quando nós murmuramos e Deus fica indignado, algo precisa acontecer para que Deus não nos trate como nós merecemos. Qual é a palavra? Salvação? Expiação. Derramamento de sangue, né? Morte. Porque o salário do pecado é? Pecou, o que nós merecemos receber da parte de Deus que está indignado e irado? Morrer. Simples. Toda vez que nós pecamos, irmãos, nós deveríamos morrer. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Estou pensando nisso aqui agora. A gente peca todos os dias? Só o pastor que não, né? Pecamos todos os dias e muitas vezes. Já parou para pensar que todos os dias nós estamos a um passo de morrer?
Acho que não, né? Isso não passa na nossa cabeça. Deus vai nos matar, só que aí tem algo que está entre Deus e nós, que é o quê? Expiação, Cordeiro, Cristo, o sangue, a morte dele. Olha que fantástico, irmãos. Por isso que não tem fundamento algum as pessoas desprezarem o Antigo Testamento achando que não tem significado. A gente já vê Cristo Jesus no Antigo Testamento por meio desses ritos, dessas leis, dessas cerimônias. A compreensão de Moisés é: esse povo vai ser consumido pela ira de Deus. A teologia de Moisés estava tão clara que ele, ao entender isso, ele entende. Ao entender isso, ele tem a atitude. Só tem uma coisa que vai impedir que Deus, o Deus Santo, derrame a sua ira sobre esse povo louco que murmurou. Tem que matar um animal. O pecado desse povo tem que ser expiado. E como que é expiado? Não tem outra coisa, irmãos. Morte. Ainda que não seja a nossa, ainda que não tenha sido a morte daquele povo, apesar de alguns terem morrido, né? Foi a morte de Cristo Jesus, antecipada. Faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Versículo 47. Tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu no meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Agora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram anteriormente, por causa de Corá. Lembra lá? Corá, 250 príncipes da congregação, murmuraram contra Moisés e Arão. Então morreram lá já um punhado. Aí o povo louco vai e fala: isso é por causa de vocês, Moisés e Arão. Aí Deus mais uma vez fica indignado. Deus vai para matar o povo. 14.700 morrem, fora os demais anteriormente. Versículo 50. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Veja como que foi loucura a atitude do povo e como que murmuração envolve descontentamento por aquilo que o outro tem. Irmãos, a gente vive num tempo que muita coisa nos leva a murmurar por estarmos descontentes por aquilo que não temos e o outro tem. Porque a gente vive numa sociedade consumista. Numa sociedade de aparência, de externo e não interno. Nós vivemos numa sociedade onde, por exemplo, o Instagram tem esse padrão de mostrar só o lado bom da vida, que não reflete aquilo que está dentro do coração das pessoas. De pessoas que são escravizadas para manter lá os seus seguidores, onde ele tem que manter o mesmo padrão de vida. Mas aquilo é escravizador. Porque ele não aguenta mais, mas ele tem que sobreviver. Ele tem que manter a aparência. E por que isso é um problema? Porque sem perceber a gente acaba sendo influenciado, achando que é isso que é o importante da vida. E a gente quer fazer o mesmo. Aí você vê lá a foto da pessoa na praia e você no sol de Patos de Minas, trabalhando, suando. O que você faz? Murmura. Por que eu, que sou alguém tão justo, certo,
dou o dízimo do coentro, vou à igreja, faço boas obras, não peco, e estou aqui, e esse miserável que eu sei como que ele é pecador, está lá na praia. É justo? Não. Porque só o fato de existir já é graça. A gente não merece nem viver. Tudo que nós temos, nós não merecemos, é Deus que nos deu. Tem motivo para a gente ser descontente? Não tem. É um negócio que eu já falei, não sei se foi aqui, eu tenho certeza que eu falei na congregação. Irmãos, espera só um pouquinho. Espera só você ser promovido dessa vida para uma vida melhor, que você vai desfrutar eternamente de todas as praias. Já parou para pensar nisso? É só esperar um pouquinho. Às vezes a gente é igual aos nossos filhos pequenos, né, que são ansiosos. Não consegue esperar. Calma, a Bíblia diz que a vida é passageira. É no máximo 80, e o que passar disso é canseiro e enfado. Espera chegar aos 80 e poucos, para você ser promovido. Que aí depois, é só praia todo dia. Você vai até enjoar. Por toda a eternidade. Não faz sentido nós sermos murmuradores como nós somos. A gente já tem tudo que precisa. O que nós temos, Deus nos deu sem a gente merecer. Como que esse povo foi privilegiado? Esse povo estava reclamando. Queria carne, queria pão, queria água, queria isso, queria aquilo outro. Não justifica nós sermos murmuradores. A gente tem que fazer esse processo, esse exercício mental no nosso coração. Olhar para a nossa vida e perceber, gente, pode ser que eu nunca faça isso. Meu sonho é ter uma Ferrari. Às vezes eu nunca vou ter. E aí? Quanta coisa boa que Deus me deu. O problema é que a gente murmura quando a gente olha para aquilo que o outro tem e fica descontente com o que nós temos. Capítulo 17, versículo 5, só para fechar essa passagem, também aqui fala algo para nós. Só um complemento. 17:5. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. É só mais um texto para a gente observar um caso de murmuração ou descontentamento contra aquilo que o outro tem. No versículo 5, capítulo 17, aparece a palavra murmuração, e também aqui nos traz a informação de que Deus, na sua infinita paciência, que tem limite, né? Que tem hora que a ira de Deus se manifesta. Mas, sendo paciente e longânimo, ele, então, tem paciência com aquele povo. Quando... Está tudo bem, tá, irmãos? Foi só água. Quando o povo está lá indignado, porque só Moisés e Arão são os líderes, eles queriam ser, e aí Deus faz assim, vocês querem prova de que eu escolhi somente Moisés e Arão? Aí no caso aqui mais especificamente de Arão, ele faz lá esse evento sobrenatural de o bordão florescer, porque se você se lembra da história, são colocados lá, se não me engano, bordões que representavam cada tribo, e o bordão que florescesse seria aquele que Deus havia escolhido. Deus já havia mostrado que quem ele escolheu era Arão para representar o povo diante de Deus, para estar diante do povo. Mas aí o povo não tem essa percepção, não entende, não aceita, e Deus de maneira paciente
faz esse evento para dizer: eu escolhi Arão, eu não escolhi vocês, basta. O povo queria ter o mesmo privilégio que Moisés e Arão. Deus mata o povo que reclama disso, se rebela e são mortos. O povo reclama que Moisés e Arão eram aqueles que tinham matado o povo. Só recapitulando aqui. Próximo passagem, meus irmãos. Então, vamos lembrar. Murmuração é descontentamento por aquilo que se tem ou não. É descontentamento por aquilo que o outro tem. E é descontentamento por aquilo que o outro faz. É claro que uma coisa está relacionada à outra, mas só para a gente fazer essa distinção. Vamos lá para João capítulo 7, versículo 12. João 7, 12. Alguém lê para nós, por favor. João 7, 12, é isso? Havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Por quê? Por aquilo que Jesus fazia. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. As multidões murmuravam pelas coisas boas que Jesus fazia. Ou seja, a murmuração é reclamação injusta pelo descontentamento daquilo que acontece diferente do que se deseja. No sentido geral, murmuração é reclamação injusta pelo descontentamento daquilo que acontece diferente do que se deseja. Nós temos os nossos planos, nós temos as nossas expectativas, mas as coisas não acontecem como a gente quer. Aí quando não acontece como a gente quer, a gente reclama, murmura, porque está descontente que a coisa aconteceu como nós não tínhamos planejado, pensado, tido de expectativa acontecer. Mas não há motivos para a gente, não justifica nós murmurarmos. Vimos aqui alguns textos que exemplificam, né, essa atitude de murmuração, o que envolve, o que significa, de maneira geral, o que significa. E aí, para a gente avançar um pouquinho mais, e na verdade eu queria até já encerrar, ou melhor, parar por aqui, é que, ao entender todas essas questões que envolvem murmuração, é óbvio que a vontade de Deus para nós é que a gente não murmure. E o próprio Deus deixa isso registrado na sua palavra. Vamos abrir em João 6, 43. João 6, 43. Quem achar pode ler. Está claro então, né, irmãos? Deus nos ordena, é uma coisa que a gente precisa exercitar com base no que a gente já viu. Não se justifica
tudo é graça, é loucura. O desejo e a vontade de Deus para nós é: não murmureis. Como povo de Deus, que tem compreensão das coisas, clareza, que conhece quem Deus é, conhece a respeito da obra de Cristo, entende que tudo é graça, nós não devemos murmurar. Filipenses capítulo 2, versículos 14 a 16. Mas alguém leia para a gente. A gente olha o versículo 14, de maneira direta, clara. Paulo também ordena aos crentes: fazei tudo sem murmuração. Então, você tem que lavar a vasilha? Sem murmuração. Você tem que varrer a casa? Sem murmuração. Você tem que amanhã acordar 7 horas da manhã para trabalhar? Sem murmuração. Você está comendo frango a semana inteira? Sem murmuração. Tudo, fazei tudo sem murmuração. Porque tudo é graça, né, irmãos? Deus nos dá tudo que a gente precisa, ainda que não seja como a gente quer. Nós não temos desculpas nem justificativas para sermos um povo murmurador. Quanta coisa Deus fez para o povo de Israel. Quanta coisa em Cristo Deus tem feito para nós. O que Deus disse para Paulo, e a gente conhece o contexto e a passagem, foi isso: a minha graça, porque é isso, meus irmãos. Graça não restrita apenas à obra de Cristo, ainda que a obra de Cristo abranja tudo mais, seja consequência, as demais coisas sejam consequências da obra de Cristo. Mas tudo é graça. Então a graça de Deus nos basta. Seja a vida eterna, a salvação, termos sido tirados do inferno, seja tudo mais que vem no pacote do que é a graça, bênçãos e tudo mais. A graça de Deus nos basta. Mas o problema, como nós dissemos, é que a gente vive numa sociedade onde nada basta. A gente é empurrado e pressionado a sempre querer mais. A gente olha para esses youtubers que têm 16, 17, 18 anos, que ganham o que nós nunca vamos ganhar na vida, e a gente quer correr atrás do dinheiro. E a gente quer correr atrás das coisas materiais. E por aí vai. Não é que necessariamente essas coisas estão erradas em si, mas a gente às vezes pode se perder. Porque a gente está olhando. Eu já dei esse testemunho aqui de Caldas Novas, né? Eu já fui dono de apartamento. Graças a Deus eu não sou mais. Eu não estava contente. Eu queria mais. E aí Deus, assim, para mim, tá, irmãos? Que Deus ensinou para mim. É que eu devia me contentar com o que eu já tinha. Se eu pudesse ter outras coisas, isso ia acontecer da maneira certa, no tempo certo. Então a gente tem que tomar cuidado.
Porque por muitas vezes as atitudes que a gente tem é por descontentamento. E aí o que a gente vai fazer é culpar qualquer um, qualquer coisa, qualquer pessoa, inclusive Deus mesmo. Por que o Senhor não me livrou, né? E os anjos estavam lá tentando segurar as placas lá na rua, falando: não vá, não caia na cilada, não tente ganhar lá o jantar de graça só para você ir num lugar. Vamos parar por aqui. E aí a gente continua próximo domingo, aonde nós vamos continuar observando aqui outros textos, aonde Deus é claro em dizer para nós que nós não devemos murmurar. Nós vamos ver por que nós não devemos murmurar, ainda que a gente já tenha visto algumas coisas. E nós vamos ver, entre aspas, um tipo de murmuração que é justo. Nós temos um exemplo na Bíblia, e aí a gente pode entender que tem mais ou menos o mesmo sentido quando a gente trabalhou aqui sobre ira, lembra? Ira pode ser pecaminosa ou não, certo? Aí a gente já entendeu de que maneira que a ira é pecaminosa, de que maneira que a ira não é pecaminosa. Então, quando é que a murmuração é pecaminosa? Quando é que ela não é pecaminosa, de certo modo. E aí, a gente encerra, né, esse estudo sobre murmuração. Alguém tem alguma dúvida ou algo para acrescentar? Hoje vocês estão calados, eu acho que é porque vocês estão cansados ao longo da semana, né, cantata e tudo mais. Mas não murmurem, estando cansados. Fala, Fernando. Sim. Pensar mesmo não faz. Mas isso aí é um bom ponto, né? Porque, por exemplo, a gente mesmo se complica na vida, porque você quer abraçar o mundo. Porque às vezes, assim, não estou generalizando, porque às vezes, não quer dizer que é errado, tá, irmãos? Mas sim, a gente tem que saber o nosso limite, tá? Quer dizer que você conquistar outras coisas é errado. Mas sim, a gente está numa sociedade onde isso já é o padrão. E aí a gente quer abraçar o mundo porque você quer ter uma condição melhor, para adquirir outras coisas, para fazer outras coisas e tal. Cara, mas cada um tem um limite. Chega uma hora que você não tem tempo com Deus, você não tem tempo com seu cônjuge, você não tem tempo com seus filhos, você só se mata de trabalhar. Sua saúde já não é a mesma, seu psicológico já não é o mesmo. Então é hora de quê? Vamos voltar atrás? Vamos voltar um pouquinho para trás? Porque o que eu tenho já, cara, tá ótimo. Tá bom demais. Agora, se a gente puder, dentro uma organização onde as coisas não atrapalham aquilo que é primordial e é prioridade na nossa vida, irmão, vai com tudo. Mas você acha que Deus, quantos cristãos são milionários? Quantas pessoas no mundo são? São poucos. Aí uma coisa que o Fernando estava falando, estava pensando. Eu também tenho um sonho. Quando eu falei da Ferrari é brincadeira, tá? Mas assim, eu tinha um sonho de ter uma casa. Eu sei que isso é o sonho de muita gente. Às vezes você até tem sua casa, mas você queria melhorar e tal. Ser uma casa maior, ter piscina, ter área gourmet. Como é que é esses nomes bonitos aí que eles inventaram?
aquelas áreas externas lá, que tem aqueles madeirites assim, como é que chama? Pergolato, nem sei falar o trem direito. O que mais dessas palavras chiques aí? Spa, né? A gente fica inventando um monte de coisa. Mas, assim, às vezes a gente quer ter a nossa casa por conforto, logicamente. Só que você está lá vivendo de aluguel. Aí você compara a sua vida que você está vivendo de aluguel com a pessoa que tem aquela casa legal. E você acha que você não é ninguém na sociedade. Porque você não tem uma casa própria. Ou porque você não tem uma casa chique. Mas, irmãos, isso não é a vida. Quer dizer que você pode trabalhar para adquirir, sim, mas vai com calma, vai com cautela, para você não atropelar as coisas. Se você morrer e nunca tiver uma casa própria, irmão, Jesus falou assim, ó, sua casa própria no céu está garantida. Vocês estão entendendo, irmãos? E a gente se perde como cristão no meio da sociedade, porque todo mundo tem, todo mundo consegue, mas você que é cristão, não consegue. Quem é você na sociedade? Uma coisa que, só para fechar aqui, uma coisa que um dia eu conversei com uma pessoa, que ele estava preocupado em trabalhar, em proporcionar uma condição melhor para sua família. E assim, ele já não estava tendo tempo para vir na igreja. E eu falei para ele assim, você querer estudar para trabalhar mais, sendo que você já está trabalhando e não está conseguindo ter tempo para Deus, você só vai piorar a situação. Então, o que é importante não é você proporcionar bem material à sua família, mas o que é mais importante, presta atenção nisso, para nós crentes. O que é mais importante, irmãos, é a gente proporcionar vida espiritual e termos vida espiritual. O resto, quer um exemplo? Olha para Jesus. Quem foi Jesus na sociedade? Ninguém. O que ele teve de riqueza? De onde ele veio? De que família que ele veio? Trabalho que ele tinha? Quando eles foram lá sacrificar, eles sacrificaram do que era o mínimo, porque eles não tinham condição de comprar um animal melhor para sacrificar. Nós temos que buscar as coisas espirituais mais do que as coisas desta vida. Fala, ô Eduardo. Não, de jeito nenhum. E é o que eu aprendi, né, lá em Caldas, nessa situação em Caldas. Às vezes já tendo o suficiente, por querer um pouco mais, a gente perde o que a gente tinha de suficiente. Exemplo, não é que eu sou contra, só que isso é delicado, né? Tem gente que quer investir na bolsa, dá para você ganhar muito dinheiro? Dá. Mas aí você pode perder tudo. Então, irmãos, cuidado. Porque se você já tem, já está ótimo. Se você pode um pouco mais, ok. Mas cuidado para aquilo que você tem, você não perder tentando ter mais. Às vezes Deus vai ensinar a nós assim, né? Mas que Ele nos livre disso. Que Deus nos dê sabedoria e que a gente seja grato e contente pelas coisas que Deus nos deu, né? Pelo marido que você tem, pela esposa, que apesar do tempo já está passando, já não é tão bonito como era antes, né? A sua casa que você conquistou, mas depois de 20 e tantos anos, ela já está tendo lá umas rachaduras, né? E por aí vai. Alguém mais quer comentar algo? Então, semana que vem a gente prossegue para tentar encerrar, tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Ora para nós, Helder, por favor, encerrando.